Muito boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários dessa Casa de Leis. Uma boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite aos presentes no plenário, em especial o seu Wilson, filho do nobre vereador Mendonça, seu neto, Juninho do Norte Sul e o seu Benedito do bairro Pica-Pau. Também constato a chegada dos alunos da escola Toshimaro. Sejam todos bem-vindos para essa sessão. Passo as mãos do secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Eu me associo ao presidente para também dizer boa noite para todos, né, da mesa, aos vereadores presentes, né, aos alunos da Toshimaro, também os funcionários da casa, o senhor Dito, o filho do senhor Mendonça, enfim, também aqueles que nos acompanham pela internet. Analisando também a lista de presença, eu vejo a presença de todos os edis nesta 25ª sessão ordinária nesta noite. Antes de dar continuidade, também gostaria aqui de agradecer pela presença da professora Nazaré. Seja bem-vinda para essa sessão também. Solicito do vereador Antônio Leite da Rosa para que faça a leitura da Bíblia e atendimento à resolução número 03/2007. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. E conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 25ª sessão ordinária desta casa. Sala das sessões em 22 de agosto de 2020. Indago aos edis se há necessidade da leitura da ata da 24ª sessão ordinária e da 25ª sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 17 de agosto de 2017. Após dispensada a leitura das atas, colocam elas em conjunto em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco as atas em votação. Como voto o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio? Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa? Voto sim. Kátia Faroli Martins? Voto sim. Milton Donizete de Lima? Voto sim. José Maria Pereira da Cruz? Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira? Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima? Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana? Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira? Meu voto é sim. Declaro as atas aprovadas por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura das indicações protocoladas nesta casa. Indicação número 055/2017. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, usando das prerrogativas institucionais, propõe que, após tramitação regimental,
ser solucionado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência na rua Bramante Torre, localizada na Vila Santa Luzia. A. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor de obras para que sejam realizados os reparos no calçamento da rua acima citada. B. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor responsável para que seja implantada a rede de esgoto na rua acima citada. Justificativa. Tais pedidos fazem necessário e urgentes. No primeiro caso, o calçamento da referida rua encontra-se danificado devido ao excesso de peso de alguns veículos que trafegam pela mesma, conforme fotos anexas. Quanto ao segundo caso, ainda não há rede de esgoto na referida rua, o que causa grandes desconfortos no diz respeito à falta de higiene e, consequentemente, aumenta o risco de proliferação de doenças. A certeza de que tais pedidos merecerão o seu pronto atendimento, desde já agradeço. Guapiá, 17 de agosto de 2017, Cátia Aparecida Faroli Martins, vereadora. Em seguida, vai as fotos em anexos para possíveis conferências. Indicação número 057, barra 2017. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, usando das prerrogativas institucionais, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência na rua Edilson Vidal Pacheco. A. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor de obras e seja realizado o calçamento na rua acima citada. Justificativa. Tal pedido faz necessário, uma vez que as reivindicações dos moradores da referida rua para que seja realizada esta melhoria, a falta de calçamento traz desconforto aos que lá residem por conta do excesso de poeira e lama, a depender das condições climáticas. Informo que a referida rua conta com 500 metros de extensão por 8 de largura. Na certeza de que tal pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradeço. Guapiara, 21 de agosto de 2017, Edson de Almeida Santana, vereador. Indicação número 58, barra 2017. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, usando das prerrogativas institucionais, propõe que, após tramitação regimental, resultado da senhora prefeita municipal, o seguinte pedido de providência. A. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor de manutenção para reparos na parte iluminária da Rua Brasil, esquina com a Rua Estados Unidos, Vila Santo Antônio. Justificativa. Tal pedido faz necessário, tendo em vista que algumas lâmpadas estão queimadas, dificultando a visibilidade e colocando em risco a segurança das pessoas que lá transitam, principalmente quando desembarcam na rodoviária, retornando para seus domicílios em altas horas. Na certeza de que tal pedido merecerá seu pronto atendimento, desde já agradeço. Guapiara, 21 de agosto de 2017, Cátia Aparecida Faroli Martins, vereadora. Após a leitura, comunico que as indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Antes de dar continuidade, gostaria também aqui de agradecer a presença do nosso amigo Maurinho, senhor Mauro Gomes, ex-vereador dessa casa. Seja bem-vindo. Solicito do secretário a leitura da moção de apoio número 08/2017, de autoria da excelentíssima vereadora Cátia Aparecida Faroli Martins.
Assunto: moção de apoio do projeto de lei número 718/2017, de autoria da vereadora Kátia Aparecida Faroli Martins. Excelentíssimos senhores vereadores, a vereadora Kátia Aparecida Faroli Martins, com assento nesta Casa Legislativa, subscrevo a moção de apoio à iniciativa do deputado Jorge Caruso, pela autoria do projeto de lei 718/2017, que em sua redação traz à esfera da legalidade a manutenção de cadastramento das doações, contrariando a burocracia proposta pela Secretaria da Fazenda da Resolução SF 18, de 9 de março de 2017. Trata-se de um modo de garantir as entidades de direito privado sem fins lucrativos do Estado de São Paulo, independente do meio tecnológico empregado, cadastrar o documento fiscal doado por consumidor, emitido em razão de aquisição de mercadorias, bens ou serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, desde que o documento fiscal não indique o CNPJ ou CPF do consumidor. Em torno de 3.000 entidades são cadastradas na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento de São Paulo e aptas a receber os créditos e doações do Programa Nota Fiscal Paulista. A aprovação desse projeto, por meio do projeto de lei proposto, é a garantia da segurança jurídica e social para que as entidades do Estado não sejam prejudicadas por qualquer tipo de metodologia aplicada pelo governo estadual no futuro. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas nesta minha propositura. Antecipo meus agradecimentos. Guapiara, 21 de agosto de 2017, Kátia Aparecida Faroli Martins, vereadora. Após a leitura, coloco a moção em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a moção em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Tiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro a moção aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 017/2017, de autoria do vereador Gessé Tiago de Oliveira Venâncio. Projeto Legislativo, Lei Municipal, número 017, de 21 de agosto de 2017. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal, número 1976, de 22 de março de 2017, e da outras providências. Josmar Rodolfo Pássaro, prefeita municipal de Guapiara, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a presente lei municipal. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal, número 1976, de 22 de março de 2017, que passará a constar com a seguinte redação. Primeiro, Rua Brasilísia de Siqueira, localizada na Vila Portão Preto, município de Guapiara. Inicia-se a partir da Rua Bernardo Raimundo de Freitas,
percorrendo uma distância de 76 metros de comprimento por 5 de larguras, sendo a referida rua sem saída. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 21 de agosto de 2017. G7 Iago de Oliveira Venâncio, vereador. Justificativa. Pelo presente projeto-lei, tem como objetivo a correção de um erro material relativo ao ponto de origem da rua Brasilísia de Siqueira, uma vez que, na Lei Municipal número 1976, de 22 de março de 2017, consta que ela se inicia na rua José Rui Ribeiro, onde, na verdade, deveria constar a rua Bernardo Raimundo de Freitas. Ante o exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei. Guapiara, 21 de agosto de 2017, G7 Iago de Oliveira Venâncio, vereador. Após a leitura, comunico que o referido projeto simplesmente está sendo apresentado nesta data, onde encaminharei com cópia para a Comissão de Redação e Justiça, para que analisem e apresentem os seus pareceres, e que o projeto possa ser deliberado na próxima sessão. E passando para a ordem do dia, solicito do secretário que efetue a leitura do projeto legislativo municipal número 015, de 14 de agosto de 2017, de autoria do vereador Alexandre Martins de Oliveira, G7 Iago de Oliveira Venâncio e Edson de Almeida Santana, que dispõe sobre a divulgação dos medicamentos fornecidos pela Rede Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto Legislativo, Lei Municipal, número 015, 14 de agosto de 2017. De autoria dos vereadores Alexandre Martins de Oliveira, G7 Iago de Oliveira Venâncio e Edson de Almeida Santana. Dispõe sobre a divulgação dos medicamentos fornecidos pela Rede Municipal de Saúde e da outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal de Guapiara, estado de São Paulo. Faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a presente lei municipal. Artigo 1º. Para garantir a transparência dos serviços públicos prestados pelo município, todos os medicamentos fornecidos pela Rede Municipal de Saúde deverão ser regularmente divulgados. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput deste artigo compreenderá a descrição dos medicamentos por especificidade, fornecidos dentro e fora do município. Artigo 2º. A divulgação dos medicamentos fornecidos pela Rede Municipal de Saúde será realizada através do site oficial da Prefeitura Municipal de Guapiara, bem como da fixação de listagem impressa na Secretaria Municipal de Saúde, nas unidades de pronto atendimento e em todas as unidades básicas de saúde do município, e em painéis eletrônicos nos lugares de maior fluxo de atendimento, como hospital e ambulatório de especialidade. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor após 30 dias contados da sua publicação. Guapiara, 14 de agosto de 2017. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. G7 Iago de Oliveira Venâncio, vereador. Edson de Almeida Santana, vereador. Após a leitura, e sendo o parecer da Comissão de Redação e Justiça e Saúde e Assistência favoráveis, coloco o projeto em primeira discussão. Gostaria de fazer uma observação nesse projeto. Ativo de Lei Municipal número 16/14 de agosto, de autoria do vereador Jorge Sabino da Costa Júnior, que dispõe sobre denominação de rua na Santa Luzia, no município de Guapiara.
Projeto legislativo número 016, de 14 de agosto de 2017. Dispõe sobre denominação de rua na Vila Santa Luzia, no município de Guapiara. Especifica, de autoria do vereador Jorge Sabino da Costa Júnior. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal de Guapiara, estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a presente lei municipal. Artigo 1º. Fique denominado a rua a seguir especificada, situada na Vila Santa Luzia, no município de Guapiara, São Paulo, e passará a ser assim denominada. Artigo 1º. Rua Antônio Marques de Oliveira, localizada na Vila Santa Luzia, município de Guapiara, inicia-se a partir da rua Edson Vidal Pacheco, tendo seu término na propriedade do senhor Motonori Cida, tendo uma extensão de 80 metros de comprimentos por 5 de larguras, sendo a referida rua sem saída. Artigo 2º. Deverá o Poder Público Municipal providenciar o necessário para que o referido projeto, referido patrimônio municipal, seja dessa forma identificado e reconhecido. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guapiara, 14 de agosto de 2017, Jorge Sabino da Costa Júnior, vereador preponente. Após a leitura e sendo parecer da Comissão de Redação e Justiça favorável, coloco o projeto em primeira discussão. Também gostaria de fazer um comentário sobre o projeto. Na verdade, a gente escuta muito pela rua, né? Nós, vereadores, eu, por exemplo, já escutei de inúmeras pessoas, não só nesse mandato, como no meu primeiro mandato também, que a Câmara Municipal ela põe muito nome em rua, né? Mas, assim, depois a gente vai entendendo as coisas. Na verdade, é necessário que seja feito isso. Até parabenizo o excelentíssimo vereador, né, pela iniciativa, e os vereadores que também já colocaram o nome de rua, Mendonça, né? Acho que todos aqui já deram o nome de rua. É importante para quê? Para que a Sabesp identifique aquele local, a Eletro, para que as pessoas daquela localidade passem a receber suas correspondências, né? Tem muita rua, muita estrada em município que ainda está sem identificação. Então a gente coloca o nome nessas ruas, nessa localidade, para que seja reconhecido e que a pessoa daquela localidade passe a receber as suas correspondências. Então vejam a importância, né? E sempre assim é escolhido um morador, né? Uma pessoa que tenha tido um passado bom daquela localidade para ser homenageada. Questão de arte, queria também parabenizar o Joninho pelo projeto. Desejar a comunidade do Impostado, aos alunos do Impostado, que sejam bem-vindos, a professora Nazaré. E é uma verdade que o senhor falou aí, que inclusive eu fiz um projeto de lei já na Santa Luzia, onde que o senhor não estava conseguindo que a Sabesp colocasse o cavalete de água ali por causa que não tem nome, né? Então a gente faz esse projeto, né, para que o pessoal possa receber esse benefício. E também uma maneira de homenagear uma pessoa, né, querida que tem no nosso bairro, que lutou, batalhou tanto para o progresso dessa cidade, né? Então é uma maneira de homenagear, porque a gente temos lugar aí que Capela do Alto mesmo, muitas vezes você vai lá, tem rua Jatobá, rua Sorocaba, aqui mesmo no Cidegaú, ali rua Itapininga, né? Porque daí eles vêm e colocam, né, uma coisa sem sentido, né? Então é uma maneira da gente dar aí um sentido e homenagear uma pessoa que lutou muito pelo nosso município. E não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Como voto o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim.
Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes em primeira votação. Solicito do secretário a leitura da emenda número 01/2017, de autoria da vereadora Kátia Faroli Martins, ao projeto de lei municipal número 017/2017. Emenda número 001, de 20 de agosto de 2017, projeto executivo de lei número 017, de 11 de agosto de 2017, de autoria da vereadora Kátia Aparecida Faroli Martins. Onde consta, artigo 15, para o uso exclusivo dos veículos conduzidos, o que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldades de locomoção, será assegurada a reserva de 2% das vagas no sistema de estacionamento rotativo, as quais deverão ser posicionadas próximo aos acessos de circulação de pedestres, em atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Inciso 1º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata este artigo deverão obrigatoriamente utilizar uma credencial emitida através dos órgãos executivos de trânsito do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência com dificuldade de locomoção, que terá validade em todo o território nacional conforme determinação da resolução da Lei número 304/2008 do CONTRAN. Inciso 4º. O prazo de validade da credencial de que se trata o inciso 1º deste artigo será definido segundo critérios do órgão executivo de trânsito do município de domicílio da pessoa portada de deficiência com dificuldade de locomoção a ser credenciada. Deverá constar, no artigo 15, para uso exclusivo de veículos conduzidos, o que transportam pessoas com deficiência, será assegurada a reserva de 2% das vagas no sistema de estacionamento rotativo, as quais deverão ser posicionadas próximo dos acessos de circulação de pedestres, em atendimento ao artigo 7º da Lei Federal de número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Artigo 1º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas que se trata deste artigo deverão obrigatoriamente utilizar uma credencial emitida através dos órgãos executivos de trânsito do município de domicílio de pessoas com deficiência, que terá validade em todo o território nacional conforme a determinação na resolução do CONTRAN. O prazo de validade da credencial de que trata o inciso 1º deste artigo será definido segundo o critério dos órgãos executivos do trânsito do município de domicílio da pessoa com deficiência a ser credenciada. Kátia Aparecida Faroli Martins, vereadora. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com referência ao projeto de lei número 017/2017, de 11 de agosto de 2017, de autoria do Executivo Municipal, são necessárias as retificações em seu texto original no artigo 15, inciso 1º e inciso 4º, para adequação da Lei Brasileira de Inclusão, Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e as normas da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Desta forma, em conformidade com a lei supracitada, fica substituída a expressão portadora de pela palavra com. Quanto
a supressão da seguinte expressão: com dificuldade de locomoção, a medida necessária para que não haja interpretação diversa da que o texto legal for editado, visto que a maneira que se encontra na incerta da redação original abre margem ao entendimento errôneo de que a dificuldade de locomoção seja requisito para que as pessoas com deficiências usufruam das vagas a elas reservadas. Certa de que posso contar com a aceitação unânime de nossos pares, antecipadamente agradeço. Cátia Aparecida Favalli Martins, vereadora. Após a leitura, coloco a emenda em discussão. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, vereadora. Eu não consegui entender que Vossa Excelência quis colocar. Eu até comentei com o doutor, perguntei para ele, eu não sei se é isso mesmo que a senhora quis colocar, de tirar do projeto original a dificuldade de locomoção, é isso? Isso, porque veja bem, dentro da lei da federação, o termo usado a partir de 2010, na nova Constituição, ela fala assim: quem porta, porta alguma coisa. E o deficiente, ele não porta, ou ele tem a deficiência. Então, esse termo já não é mais usado. Ela é portadora, né? É portadora que importa alguma coisa. Ela é uma pessoa com deficiência. E a questão da locomoção trata-se do seguinte: poderia estar dando brecha uma pessoa que ela não tenha dificuldade, como está aí, dificuldade de locomoção, né? Quando a gente vê por exemplo, um estacionamento, ele está com o símbolo de uma cadeira de roda. A gente interpreta o quê? Que uma pessoa cadeirante pode usar o estacionamento. Mas, na verdade, aquele estacionamento é para uma pessoa com deficiência, não importa qual a deficiência dele. É direito, está na lei. Então, por isso que eu pedi que mudasse a nomenclatura. Eu só fiquei assim, um pouco confuso, porque, assim, na verdade, o que eu estava discutindo aí com a parte jurídica, né? Não sei se a senhora concorda comigo ou não. Uma pessoa, por exemplo, que não tem um dedo, ela é automaticamente colocada nesse quadro de deficiente. Sim. Né? E ela vai ter a mesma... Sim, que é o direito dela. O mesmo direito da que pessoa está no cadeirante. estatuto. Então, mas aí veja para a senhora ver. No caso, digamos que temos 2%, é isso? Das vagas, né? Isso. Encosta... É claro que o nosso município ainda hoje é pequeno. Dá licença um pouquinho, presidente. Deixa eu só concluir, por favor. Daqui 20 anos, de repente, tomara que não, né? Mas pode ser que tenha mais deficientes no nosso município. Assim, a minha preocupação é que, de repente, uma pessoa com a falta de um membro, seja em um dedo, tome vaga de uma pessoa, de repente, um cadeirante. Essa é a minha preocupação. Ela encosta naquela... A senhora tem razão, está na lei, né? Só que veja como o negócio é polêmico, porque se encosta uma pessoa, por exemplo, que não tenha um dedo, automaticamente ela se locomove bem. Ela sai, ela vai para onde ela quiser. Porém, ela é conhecida ainda como deficiente. E, de repente, atrás dela vem um cadeirante, e não tem aquela vaga. Entendeu? Então, assim, eu vejo que a colocação da dificuldade de locomoção seria interessante. Bom, mas é um ponto de vista meu. Só. Então, prosseguindo. Só que dentro do projeto de lei, ele tem um artigo aqui que está falando que vai caber a um departamento da prefeitura tá emitindo uma carteira para essa pessoa com deficiência. Então, quando a pessoa com deficiência vai emitir essa credencial, lá nesse órgão, eles vão ver a deficiência que a pessoa tem. É lógico que se ele não tiver um dedo, ele não vai poder usar essa credencial, certo? Certo. Qual artigo que é? O 4º? Deixa eu ver. Não. Prazo da validade,
É só para os presentes entenderem o que a gente está falando. Foi apresentado um projeto na semana passada, na terça-feira passada, que vai ser instalado na nossa cidade. Até vou ler aqui o cabeçalho do projeto. Projeto de lei número 17/2017, de 11 de agosto de 2017, do Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo implantar, manter e operar, outorgar a exploração do estacionamento rotativo em vias ou gradouros públicos do município de Guapiara, denominado Zona Azul, e da outras providências. Então, a gente está discutindo com relação Aqui, a isso. no artigo 14, senhor presidente, no parágrafo 2º aqui, caso o município ainda não esteja integrado no Sistema Nacional, a credencial será expedida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito do Estado. E não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em primeira votação. Como voto o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto não. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro a emenda aprovada por 9 votos a favor e 1 contra. Indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto de lei municipal número 017/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para o Poder Público de implantar, manter e operar ou outorgar a exploração do estacionamento rotativo em vias ou gradouros públicos do município de Guapiara, denominada Zona Azul, e da outras providências. Após dispensada a leitura do projeto, comunico que o projeto recebeu o parecer da Comissão de Redação e Justiça e Orçamento e Finança, sendo os pareceres favoráveis. Coloco o projeto já com a sua emenda incorporada em primeira discussão. Vejo a importância muito grande desse projeto para o nosso município, tendo em vista, conhecimento de todos, inclusive, que o centro da nossa cidade, nesses últimos anos aí, está intransitável, né? Então, você não tem lugar para estar estacionando. É de conhecimento das pessoas que tem gente que encosta o seu carro na frente de um comércio e vai para São Paulo, vai para Sorocaba, o carro fica o dia inteiro ali. E tirando isso a possibilidade de outro usuário estar estacionando ali. E foi uma luta muito grande desta casa, né, junto com a prefeita e nós vereadores, cobrando, né, essa atitude. Também é claro e notório e revoltante, né, que alguns comércios ainda conseguem colocar caixas na frente ou cones. Isso eu até citei outro dia, é um tapa na cara de todo mundo, né, onde já se viu a rua sendo pública e o camarada coloca cones na frente do comércio dele. Isso não pode acontecer. Então, graças a Deus, a prefeita escutou aí as nossas reivindicações e mandou esse projeto para a gente, com certeza vai ser aprovado por unanimidade aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Referente ao projeto, senhor presidente, tem a cláusula onde fala, né, que a responsabilidade, a prefeitura não terá responsabilidade por qualquer dano de veículo, roubo, se houver no município. Só que também nós sabemos que já tem várias causas que foi ganha
com jurisprudência em várias cidades aí do estado de São Paulo também, onde, né, consta que houve dano, houve roubo, e a prefeitura foi executada a pagar o cliente. Então, nós sabemos que também tem esse artigo que tenta assegurar, mas já tem jurisprudência também que a responsabilidade é bom que a gente saiba que é da prefeitura também, nesses casos. Da empresa terceirizada, né? É da empresa terceirizada. Junto, corresponde junto, né? Os dois juntos, né? É por isso que as empresas estão, muitas delas, nem querendo pegar. Por exemplo, é a situação da Guarda Mirim, né? Se não me engano. Eles não querem entrar na licitação já por conta disso. Diz eles que o lucro para a empresa é pequeno. Foi o que o presidente lá me disse, né? Numa reunião que a gente teve. Enfim. E tem esse risco, né? Isso é a cidade de São Carlos, né, que a prefeitura teve que responsabilizar, né? E a empresa tocava, mas chegou na hora. Mas isso é normal hoje, você vê. Mesma coisa aí dessa empresa que tocava o PSF, né? O SOS. Todas as causas que estão lá, quer dizer, se ela não tem como cumprir os direitos trabalhistas do trabalhador, a prefeitura arca, né? Isso aí é normal, né? Tanto que tem várias ações aí que da USOS que ela não aguenta, mas a prefeitura, no final, lá vai sobrar para a prefeitura, aquela associação moça de Itapeva lá, né? Associação cristã, né? O S mesmo é prova disso. Então, isso é uma coisa que o poder público vai ter que... infelizmente, é um risco necessário, mas que tem que tomar uma atitude. Né? Que tem que acontecer, porque, como o senhor colocou, né, nós estamos com vários problemas, sérios problemas aqui, principalmente aqui no centro da cidade, né, que não tem lugar, não se encontra lugar quase para estacionar. Né, as pessoas ficam muitas vezes rodando, né, e não encontram. Então, é preciso que a gente, né, organize, né, o projeto é bem-vindo, tem o risco? Tem. Né, mas, infelizmente, temos que correr, o município tem que correr alguns riscos, né, para que a gente possa adequar, né, e colocar ordem, principalmente na cidade, né, na questão do trânsito. Também queria me associar aos companheiros, né, que já falaram sobre o projeto. É um projeto de suma importância. Nós vemos aí Guapiara com um número muito grande de veículos, né, que trafega o dia todo na cidade. E infelizmente, né, as pessoas que abusam também, né, da sua vaga, ficam o dia todo, às vezes, até tomando cerveja no bar, com o carro estacionado. Né, pessoas que vão viajar, igual o presidente falou, né, fica com o carro na cidade também, ocupando vagas. Né, e uma coisa também que precisa ser visto logo mesmo é a questão da carga e descarga, né, que está sendo um problema. Né, os caminhões estacionam em frente às lojas, né, jogando fumaça, né, nos produtos, né, nas roupas, né, até mesmo em frente de padaria. E aí fica difícil, né? Acho que o dono da loja que paga seu imposto direitinho, né, suas padarias também tem que ter também um certo apoio, né, da nossa administração com relação a esses caminhões que ficam trafegando pelo centro da cidade aí. Espero que através disso, né, desse projeto, possa se arrumar logo essa questão também. Após a discussão e não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em primeira votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes em primeira votação. Solicito do primeiro secretário a leitura da emenda número 01/2017 de autoria dos vereadores Edson de Almeida Santana e G7 Thiago de Oliveira Venâncio ao projeto de lei complementar 05/2017. Emenda número 001, de 21 de agosto de 2017, ao projeto executivo de lei complementar número 05, de 3 de agosto de 2017, de autoria dos vereadores G7 Thiago de Oliveira Venâncio e Edson de Almeida Santana.
onde consta, artigo 4º, fica alterado o anexo 3º da Lei nº 1172/98 e suas modificações posteriores para criar o quadro de pessoal para exercer suas funções junto à Secretaria de Promoção e Assistência Social, no programa Criança Feliz, instituído pelo Decreto Federal número 8.869, de 5 de outubro de 2016. Os empregos públicos permanentes de provimento mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos seguintes. Denominação: visitador social, cargas horárias 30 horas semanais, número de emprego 3, referência 10, requisitos: ensino médio completo. Deverá constar, artigo 4º, fica alterado o anexo 3º da Lei número 1172/98 e suas modificações posteriores para criar o quadro de pessoal para exercer suas funções junto à Secretaria de Promoção e Assistência Social, no programa Criança Feliz, instituído pelo Decreto Lei Federal número 8.869, de 5 de outubro de 2016. Os empregos públicos permanentes de provimento mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos seguintes. Denominação: visitador social, cargas horárias 40 horas semanais, número de empregos 3, referência 1 e requisitos: ensino médio completos. G7 Iago de Oliveira Venâncio, vereador. Edson de Almeida Santana, vereador. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com referência ao projeto-lei complementar número 05/2017, de 3 de agosto de 2017, de autoria do Executivo Municipal, são necessárias alterações no que se refere à carga horária salarial, as quais constam a redação original no artigo 4º, visto a tanta disparidade entre os cargos a ser citados pelo referido projeto e os cargos que já instituído no quadro pessoal permanente do Executivo Municipal, vez que os servidores públicos já em efetivo exercício cumprem jornada semanal de 40 horas semanais, na referência salarial inicial 1, o que evidencia enorme desigualdade com os cargos a ser criados, pois estes a jornada semanal a ser cumprida será de 30 horas semanais, referência salarial 10. Observa-se que os empregos públicos a ser criados pelo referido projeto, denominado visitador social, requer requisitos igual aos empregos públicos já instituídos, qual seja, exige-se ensino médio completo, desta forma, buscando dar paridade aos servidores mais antigos e aos futuros servidores. Esta emenda faz-se necessária. Certo de que possamos contar com a aceitação unânime dos nossos pares, antecipadamente agradecemos. G7 Iago de Oliveira Venâncio e S. de Almeida Santana. Após a leitura, coloco a emenda em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Iago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto não. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é não. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro a emenda aprovada por 8 votos a favor e 2 contra.
Indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto de lei complementar número 05/2017, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 080/2016 e lei 1172/98 e suas posteriores modificações e da outras providências. Após dispensada a sua leitura, comunico que o projeto recebeu o parecer da Comissão de Redação e Justiça e Orçamento e Finanças, sendo os pareceres favoráveis. Coloco o projeto já com a sua emenda incorporada em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Vejo, senhor presidente, que a questão do projeto hoje, como criação de cargos, novos cargos, eu vejo como uma dificuldade, principalmente dentro de tudo que nós estamos convivendo dentro desse país. Sabemos que está em crise o nosso país, sabemos também que os estados e municípios também estão, né, com as pernas complicadas. Então, eu acredito que um projeto de lei que nós vamos criar hoje, né, passando para a criação mais de cargos ainda, nós sabemos que o quadro do pessoal, principalmente dos municípios também, onde nas maiorias dos municípios da região estão se reduzindo, a gente vai criando mais. E a gente fica pensativo também na questão, senhor presidente, porque, veja bem, nós estamos chegando ao final do ano. Em janeiro nós temos as correções de salário dos funcionários, principalmente daqueles que já estão dentro do cargo público, né? E a gente vê que aí a gente vai trazendo mais despesas, né, ao município. E isso pode dificultar aí na melhoria dos salários, principalmente das pessoas que já estão aí ocupando o cargo público, né? Então, eu vejo como, né, uma dificuldade hoje, nós da Câmara estarmos criando novos cargos, como está pedindo aqui, né? Fico contente que os novos colegas fizeram o parecer aqui, da emenda aqui, né, solicitando, porque era uma referência 10 para esse visitador, uma referência 10. Aí eles fizeram e colocaram essa emenda como referência 1, né? Referência 1, que é referente ao salário mínimo. Mas a gente, né, analisando e vendo, eu vejo hoje como uma preocupação em criação de cargos, né? Porque na região toda a gente vê que vem os prefeitos, né, reduzindo o quadro, né, cada vez mais reduzindo, buscando, né, cortar gastos, né? E nós, a Câmara aqui, criar mais cargo, eu vejo com uma preocupação neste momento, pensando já nos funcionários que já existem no quadro que está dentro do nosso município. Na verdade, não somos nós que estamos criando o cargo, né? Quem está criando o cargo, entenda-se que não somos nós. Mas é nós que vamos votar. Aí É nós que vamos votar, né? O sim ou não cabe a essa casa de lei. A título de esclarecimento, senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao povo que nos assiste, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Já é um convênio assinado do governo. Isso, assim, se não faz o projeto, não coloca. Isso que está pedindo aqui no projeto, que foi lido, né? Acho que todos nós acho que entendemos bem aqui. Então, é um convênio que o governo vai assinar. Então, já tem esse dinheiro, certo? Não vai alterar, certo, os cofres públicos, não vai alterar o orçamento. É um dinheiro que o governo já está impondo. É um programa, certo, que foi criado, todos os municípios estão sendo criados, tá? Então, assim, não vai alterar o cofre público. E não havendo mais quem queira... Quer falar, vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que está certo, a questão de criar cargo é complicado, mas quando você fala aqui embaixo, igual, por exemplo, nesse projeto que diz aqui, por outro lado, esse projeto vem visar a solicitação da Secretaria da Promoção Social, cumprir exigências do Ministério Público, eu vejo que qualquer prefeito fica numa situação difícil, né? O senhor resumiu tudo aí, presidente. Parabéns. Por causa que muitas vezes você não faz, o promotor vem em cima seu e, né? Hoje a situação da administração pública está muito complicada. Muitas vezes cai o muro de uma escola, né? Você vai lá, chega na hora, a comunidade aperta você para resolver o problema, você vai, resolve, o Ministério Público vem em cima seu e
Então aqui já está dizendo que se trata de uma exigência do Ministério Público. Quando você fala em Ministério Público, Não tem discussão. tem discussão, tira o chapéu, né? Só para terminar, eu vejo que o excelentíssimo vereador Edson colocou perfeitamente junto com o vereador Mendonça. O promotor hoje, ele manda muito mais que qualquer prefeito, qualquer vereador, sem dúvida nenhuma. Então o que ele acata tem que ser cumprido e, com perdão da palavra, besta daquele que vai contra. Não tem como. E esse já é um projeto, né, do governo federal? Isso. Do governo federal, que todas as cidades vão ter que implantar isso aqui. Então não é uma coisa que a prefeitura está criando porque quer, né? Então é uma coisa que está vindo de fora. E automaticamente vindo do governo federal, obviamente, vem recurso para isso, para que esse projeto tenha andamento. Só para esclarecer mais, senhor presidente, e nobres colegas, todos da casa, eu conversando com a secretária da Promoção Social, ela disse que esse programa Criança Feliz vai favorecer, ou seja, vai beneficiar mais de 100 crianças. Então, esse visitador vai estar visitando mais de 100 crianças. Com relação a cargos, eu sou funcionário público há 22 anos. Já passei por vários prefeitos. Nenhum teve peito para reduzir o cargo comissionado do município. Nenhum. Deus queira que venha um peitudo e faça. Mas nenhum. Há 22 anos eu estou. Entra prefeito, sai prefeito e continua. Então, é uma coisa realmente que tem que ser mudada, vereador. Concordo com Vossa Excelência. Só que assim, a gente tem que fazer isso com muito cuidado, né? A gente tem que tomar algumas atitudes com cuidado. Então, assim, não adianta outros políticos que já saíram querer se beneficiar. E não fizeram nada, absolutamente nada, com relação aos funcionários públicos. Nada. Os últimos 25, 30 anos, o funcionário público está esquecido no município de Guapiara. Hoje, eu estava conversando com um membro do governo. O nosso município está tão feio, entre aspas, por quê? O funcionário público de Guapiara hoje, eu já falava isso desde 2013, quando ainda era prefeito falecido e saudoso prefeito Jorge, que a gente discutiu muito com relação a isso. Eu dizia assim, Guapiara não é o pior salário base do estado de São Paulo, e sim do Brasil. Mas isso não é somente o servidor público. Se você pegar os vereadores, prefeito, né? Por exemplo, uma prefeito em Capão Bonito, hoje, se eu não me engano, gira em torno de 11 ou 12 mil reais o salário do prefeito. Do Guapiara está 6. Vereador em outros municípios está 8, 9, aqui está 3. Né? Então, assim, é uma desproporção muito grande no nosso município. Agora, com relação ao funcionário público, tomara a Deus que entre um gestor nos futuros que faça por merecer o aumento salarial, porque é vergonhoso, é vergonhoso. Também com relação ao projeto, eu participei da última conferência, né, do Promoção Social, né, que vai falando sobre o CREAS, né, o CRAS, né, tudo ligado à Secretaria de Promoção Social, né, e eu percebo a importância, né, de que esse projeto seja votado, né? Até porque, né, nós temos que dar um suporte a esse pessoal, né? Para que eles também possam lá estar atendendo melhor a população que vai atrás deles lá, né? Muitas das vezes esse pessoal que fica aí na rua, né? Até mesmo pedindo coisa na Câmara, na Prefeitura, nos armazéns, né? Então, esse pessoal eles têm que ter um suporte para que esteja também atendendo esse pessoal que vão até eles lá, né, para poder também, de lá, né, sair alguma solução, né, para os diversos problemas do nosso município. Né. É lá que sai também o programa de alimento, né, a Minha Casa, né, Minha Vida, um monte de coisas, né, de benefício, né, que o nosso povo precisa, né, é de lá que sai muita coisa para ajudar o nosso município. E também dá uma ajuda também para a prefeitura, para a Câmara, né, para as igrejas, né. Então é importante que eles tenham um suporte também da nossa parte para que futuramente seja, pelo menos em parte, né, solucionado o problema do nosso município. É isso aí.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em primeira votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto não. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é não. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por 8 votos a favor e 2 contras. Antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria, de uma forma muito carinhosa, de agradecer em nome da Nazaré. Eu não sei se tem mais alguma professora fora você? Hoje, presente? Célia? Lucélia? Nicolas. Professor? Eu gostaria muito de agradecer vocês pela iniciativa de estar vindo ver a sessão. É muito importante que a comunidade, ela num todo, ela acompanhe os trabalhos desta casa. Porque, na verdade, o político nesse país, por conta de muita barbaridade que está acontecendo na televisão hoje, de muita desonestidade por parte dos políticos, a classe política ela está muito desacreditada. Então, assim, cabe a nós, num todo, estar acompanhando os trabalhos, não só da Câmara, como da prefeita, como do seu deputado, como do seu senador, tendo em vista que o ano que vem já tem eleição. Na sessão anterior, inclusive, eu disse no seu término que nós possamos escolher bem os nossos representantes, né, para a futura eleição que vai ter agora em 2018, se não mudar nada até lá. Então, assim, é muito gostoso quando a gente pega o plenário cheio de pessoas interessadas a conhecer e acompanhar os nossos trabalhos. Infelizmente, nem toda terça-feira é assim. Gostaríamos que, através da escola Toshimaru, outras escolas também tomem a iniciativa de estar vindo acompanhar os nossos trabalhos, estar vindo acompanhar. Aquele que não poder acompanhar vindo aqui, possa acompanhar pelas redes sociais. Poucas pessoas sabem ainda. As sessões elas são transmitidas todas as terças-feiras ao vivo, né? É só entrar no site, então vocês vão poder estar acompanhando. Então é muito gratificante termos aqui hoje presentes. Eu até gostaria de convidar agora os vereadores, a pedido dos professores, que ao término dessa sessão, que nós possamos ficar aqui uns minutinhos a mais, que os alunos querem fazer algumas perguntas para a gente. Isso é interessantíssimo, né? Então aquele vereador que não tiver compromisso e quiser ficar, né, para estar atendendo aí aos alunos, eles agradecem e eu também. Tá? Então, muito obrigado, professora. Voltem sempre, sejam assim, a casa está aberta para vocês, sempre que vocês quiserem vir aqui. Sei que não pode, mas o que é conteúdo da gente do currículo, disciplina de sociologia, né, por isso que eu estou com os alunos aqui do terceiro ano do ensino médio, a organização política de um país. Certo. E do nosso país, do Brasil. E começa pelo básico, que é o município. Por isso que a gente está aqui e a gente está estudando os 3 poderes. Então, tá. Um deles a gente está apresentando hoje para o Legislativo. Beleza, então no final da sessão a gente vai discutir, tá? Antes de encerrar a presente sessão, coloco a tribuna livre à disposição dos nobres que possam fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores da mesa, caros colegas vereadores. Cumprimento a Escola Toshimaru Kakuta, através da professora Nazaré, e os demais presentes. Quero agradecer aqui, né, os nobres colegas que votaram a favor da minha moção de apoio e justificando também o porquê. Essa semana é a semana do dia 21 a 28 de agosto.
é comemorada a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né, em todo o Estado, né, federal, a nível nacional e municipal também, porque tem uma lei do nosso caro colega Edson, que também foi aprovada em 2015, se eu não me engano, que é a Lei Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E essa moção trata-se do seguinte: no Brasil, no estado de São Paulo, nós temos mais ou menos 3.000 entidades. E com essa resolução da Receita Federal, que é o novo sistema do cadastramento da nota fiscal paulista. Então, o que acontece? Nós recebemos os cupons fiscais, como é feito aqui no nosso município, a PAI de Guapiara. A gente arrecada esses cupons e é cadastrado manualmente, né? Então, com essa nova lei, que o prazo era até agora em julho, e está sendo estendido até dezembro, para o cadastramento manual, a partir do ano que vem, vai ser feito um aplicativo, está sendo, né, elaborado um aplicativo que os consumidores terão que abaixar nos seus celulares e eles mesmos estarem doando o valor do cupom fiscal. Então, isso preocupa muito as entidades, porque nós sabemos, principalmente aqui em Guapiara, que os recursos para as entidades são muito difíceis. E, como é de conhecimento, nós temos 3 entidades, né, que precisam de muito auxílio, que é a PAI, a Casa Terapêutica da Mãe Divina e também a Guarda Mirim, né? Então, nesse ato de pedir esse apoio da moção, eu não pensei somente nas 3.000 entidades, né, principalmente aqui do nosso município e do Estado, que elas não podem ser prejudicadas, né, porque elas vivem nesse dilema. Quero lembrar aqui também que o papel, né, dessas entidades que elas fazem, né, elas fazem um papel que o Estado deveria fazer, né? Elas prestam serviço no atendimento contínuo e especializado para as pessoas com deficiências, os dependentes químicos e também os atendimentos socioeducativos aos jovens, como é a Guarda Mirim. Então, eu agradeço muito aos nobres colegas de terem aprovado, né, e ter apoiado essa moção de apoio ao deputado que está entrando lá na Casa Legislativa, tentando derrubar essa resolução. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Boa noite, meus nobres pares, companheira vereadora Kátia. Cumprimento aqui, em nome da Nazaré, toda a Escola Toshimaru, aqui presente no dia de hoje, aos internautas que nos acompanham. Também cumprimento o nosso assessor jurídico, Paulo, e aos funcionários desta casa. Senhor presidente, hoje quero fazer o uso deste tempo que me cabe, né, aqui nesta tribuna, para continuar aquilo que eu venho debatendo nesta casa aqui, que é referente às questões que ocorrem em nosso país, as questões políticas, né? Eu fico, né, entristecido cada vez mais, porque nesta semana passada a gente pôde observar mais uma decisão, né, que ocorre por parte do nosso país, da presidência, onde se diz que vai reduzir mais R$10 do salário mínimo, né, dos trabalhadores, para o próximo ano, né. A gente fica preocupado porque já nós tivemos a reforma trabalhista, onde
trouxe grandes consequências, principalmente aos nossos trabalhadores, né, que é perca de direito, né, todo trabalhador sabe que ele vai perder direito com uma reforma trabalhista. Nós temos o andamento da reforma da Previdência, que é onde dificilmente, né, cada pessoa vai conseguir se aposentar, com todo esse trâmite que vem, se ocorrer essa reforma trabalhista. Nós sabemos que a perca é do trabalhador, mais uma vez, é do agricultor, né? Então, nós vemos aí tudo correndo. E agora, no final, na semana passada, anunciou que vai reduzir mais R$10 do salário mínimo. Aí, o que a gente pensa? Mas R$10 não é nada, né? Se você contar, R$10 não é nada. Mas é muito sim para o trabalhador, né? E é muito para os cofres do governo, que significa 300 e poucos bilhões de reais, né? Agora a gente vê que vem aí trabalhando-se para se reduzir tudo na questão do trabalhador, nas questões, né, principalmente dos mais fracos, onde se tudo é mais fácil, né? O que a gente não se vê é falar que pode tirar também dos grandes empresários do nosso país, que pode se tirar também do nosso Congresso, né, onde temos hoje 513 deputados, com as maiores mordomias que existem, né, no país, onde temos senadores também, onde temos juízes que ganham isso e aquilo. Não é um salário mínimo, não é 2 salários mínimos, não é 3 salários mínimos, mas sim é R$1.000 e R$1.000, né? Não se fala em cortar, né, na questão dos auxílios que existem para deputados, para juízes, para senadores, né, onde você se vê um auxílio, né, um auxílio moradia de 4.000 e pouco um deputado, onde se vê auxílio cafezinho, onde você se vê auxílio paletó. Nós pagamos tudo, né? Nós pagamos todo para essa classe política. E a gente vê que não se fala em reduzir nada disso. Mas sim se fala em mexer com o trabalhador. Mexer com aquele que é o mais sofrido da nossa classe. E que seria muito mais fácil mexer com a classe que significa, né, aí 513 mais senadores, menos de 1.000 pessoas. Mas é mais fácil mexer em 200 milhões de pessoas, que é o povo brasileiro hoje, que é o povo trabalhador, né? Então, a gente fica indignado com certas posições, e a gente também fica entristecido, porque, não sei, parece que o povo se acalmou muito, né? Hoje falam lá e nós quase não reagimos, nada, né? Então, a gente pensa, né, o que será que está acontecendo? Onde nós vamos chegar com toda essa consequência, né, nesse nosso país de hoje, né? O que vai acontecer com esse nosso povo? Porque é muito mais fácil cortar uma Bolsa Família de R$70 de uma família, que pelo menos mal ajuda um pouco essa família aqui da roça, um trabalhador que está desempregado. Nós estamos vendo aí corte em aposentadorias, que é enxurrada de corte de aposentadorias, né? Nós tivemos tudo isso aí, né? E lá não se fala mais nada, né? Não seria mais fácil fazer isso, né? Reduzir, né? Eu, semana passada, ouvindo o programa do Datena, até, né, gostei do que ele disse, né? Ele fez a seguinte colocação, que, em vez de você conseguir reduzir os gastos de 300 milhões, dava para reduzir 500, se reduzisse a metade do Congresso que nós temos hoje. Porque é muito dinheiro que custa isso, né? E hoje para fazer o que está fazendo também, né? Nós sabemos, aí hoje, né, principalmente aqui, né, nós vimos falar que as promotorias públicas, né, mandam mais do que nós prefeitos, do que o presidente da Câmara. É verdade, mas lá em cima não está acontecendo isso, né? Se nós formos ver, lá em cima não, a mala de dinheiro é tranquilo, dá para absorver uma mala de dinheiro, né? Dá para absorver um monte de coisa lá, né? Então, gente, é um alerta que eu dou, e vou continuar esse debate, né, no espaço que eu tenho aqui, com a sociedade, estou continuando o debate, né? Porque eu acho que a gente precisa se acordar, a gente precisa também rever e ver o que é errado, porque eu vejo como errado. Eu vejo uma coisa que entristece, porque é tirar do mais pobre para dar para o mais rico, né? A gente vê essa questão que vem
né, trazendo discórdia aos nossos trabalhadores, né? Eu não sou contra. Se reduzir lá em cima, né, se começar pelos deputados, começar pelos senadores, começar pelos juízes, né, lá reduzir até os seus salários, eu também não sou contra que chegue até nós. Mas desde que comece lá, como o presidente falou, nossa é a mais baixo que existe. Mas se tudo fizer a sua parte, eu também sou de acordo. Sou de acordo. Mas que comece por eles lá. Que acabe com esse processo de querer cada vez mais denegrir a imagem, denegrir, né, o salário dos nossos trabalhadores, da classe mais pobre, cortando tudo. Onde nós estamos vendo agora, até criança sendo marcada para não repetir merenda escolar. Né? Nós estamos vendo. Acho que todo pôde observar, nesta semana, está sendo marcada a criança porque ela não pode mais repetir a merenda. E muitas delas é a única que ela faz na escola. É a única, porque na casa, né, os pais estão desempregados. Quantos milhões nós estamos de pessoas desempregadas nesse nosso país? Gente, é isso que eu queria dizer. No dia de hoje, continuar esse debate nesta tribuna, continuar com a sociedade e tentando nos acordar, para que a gente possa viver dias melhores, não da maneira que está, mas que seja, né, consciente que não é assim que nós traçamos uma política verdadeira. A política ela tem que ser de ajudar, é vir para servir, não para ser servido. O que está acontecendo hoje, a política serve para ser servido e não para servir o nosso povo. Muito obrigado a todos. Mais uma vez eu reforço, como foi a sessão anterior, gostaria até de repetir as minhas palavras daquela sessão hoje, mas vou ser bem breve. Concordo plenamente com o que o excelentíssimo vereador disse, muitas regalias, muitas, é um absurdo, né? Enquanto o nosso povo passa fome. O político está para servir e não para ser servido, isso aí é o básico. E cabe a nós, vereador, agora, nas próximas eleições, fazer um pente fino, entrar a fundo. Qualquer um hoje tem acesso à internet. Qualquer um hoje tem, quase que todas as pessoas têm celular que tem internet. Pesquise os seus candidatos. Pesquisem o seu candidato a presidente, a governador, deputado, etc. Veja o histórico de cada um. Não votem a troco de barganhas. Não votem a troco de promessas mentirosas que a gente está enjoado, né? Veja aquele candidato que tem o pé no chão. Só aí a gente vai poder corrigir o nosso país, do meu ponto de vista. E toma muito cuidado, né? Porque esses que acabaram com o nosso país estão já há longos anos, né? Sempre são os mesmos lobos que estão por aí, enganando todo o povo. Entra a eleição, sai a eleição, os lobos continuam, né? Aí quem paga o pato depois somos nós. Aí, como diz aquele ditado, não adianta chorar o leite derramado. A gente colocou, né? Tem que aguentar. Então vamos passar um pente fino, analisar em todos os aspectos a vida do candidato, a vida, né, política, a vida pessoal dele. Só aí a gente vai conseguir mudar a história desse país. Infelizmente, do jeito que está, tem que tomar uma providência urgente, porque ninguém está aguentando mais. E não havendo mais nada a se tratar nessa 25ª sessão ordinária, declaro a mesma encerrada. E em seguida convoco os edis para a 26ª sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores e todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Passo às mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, vereadora, vereadores presentes, funcionários da casa, toda a Assembleia que nos assiste nesse momento e também os que estão nos acompanhando na rede social.
analisando a lista de presença, constato a presença de todos os edis nesta 26ª sessão realizada nesta casa. E conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus, reiniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 20ª sessão extraordinária desta casa, sala das sessões, em 22 de agosto de 2017. Passando para a ordem do dia, eu indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal número 015/2017, dos vereadores Alexandre Martins de Oliveira, Gessé Thiago de Oliveira Venâncio e Edson de Almeida Santana. Após dispensada a leitura, coloco o projeto em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes em segunda votação. Indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal número 16/2017, de autoria do vereador Jorge Sabino da Costa Júnior. Após dispensada a sua leitura, coloco o projeto em segunda discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes em segunda votação. Eu indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto de lei número 017/2017, de autoria do Executivo Municipal. Após dispensar a sua leitura, coloco o projeto já com a sua emenda incorporada em segunda discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade em segunda votação. Indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto de lei complementar número 05/2017, de autoria do Executivo Municipal. Após dispensada a sua leitura, coloco o projeto já com sua emenda incorporada em segunda discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Eu voto não. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é não. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por 8 votos a favor e 2 contras. E não havendo mais nada a se tratar nessa 26ª sessão extraordinária, eu declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e que todos tenham um bom retorno aos seus lares.